Quais narrativas podem ser folclóricas, mitos, lendas? Por gentileza, porque o povo acredita na Bíblia piamente, sendo a palavra de Deus, que tudo ali é a verdade absoluta, nada é mito, nada é folclórico, tudo ali é a verdade absoluta. Fica à vontade, professor. Na verdade, era mais fácil inverter, né? O que a gente poderia considerar histórico? Porque, no conjunto, o que não é mito, literalmente falando, é lenda ou retroprojeção. Por exemplo, Adão e Eva, mito. Criação, mito. Dilúvio, mito. A história dos patriarcas, tudo ficção. Tudo, sem nenhuma exceção. Gênesis inteiro, pura ficção. História de José. A história de José é uma tragédia grega, é uma ficção feita na forma de uma tragédia grega. Não tem história aí. Não tem história na Torá. A Torá inteira é um livro de ficção teológica. Mas atenção, é história de ficção teológica, mas é livro escrito para produzir comportamento e pensamento da população judaica da época. Então, são livros de controle social. Não é conto da carochinha, não é fábulas de Esopo, contos e lendas dos irmãos Grimm. É literatura política de altíssimo poder de controle, feita para produzir comportamento da pessoa. Por exemplo, vamos ilustrar o caso do texto de Adão e Eva. É um mito construído por sacerdotes para o controle de camponeses e camponesas, por isso o castigo de Adão é ter que trabalhar igual um cavalo na plantação. Então a prova, é só você perguntar, né, que Prodes, quem ganha com isso, não é o camponês. E ainda o castigo de Eva é, na verdade, o controle sobre o corpo da mulher, dizendo que tudo aquilo que define o papel da mulher no Antigo Testamento é fruto de maldição divina. Porque o papel da mulher naquela cultura era basicamente procriar. Então, o que os sacerdotes fazem? Criam uma narrativa mitológica dizendo que a dor no parto, que mulher não sente dor no parto, é prova de que ela é maldita. O desejo sexual dela pelo marido é prova de que ela é maldita. E o castigo que ela recebe é ser dominada pelo marido dela, pelo homem dela. O texto hebraico diz assim, né? O teu desejo é para o teu homem e ele vai te dominar. E é bom a gente falar isso no Dia Internacional da Mulher, né? Que a grande responsável pela violência doméstica no Brasil é a Bíblia. A leitura ignorante, desinformada, obscurantista, mística da Bíblia perpetua as narrativas mais, porque as narrativas da Bíblia, na sua grande maioria, são narrativas mais perversas, de controle e de manipulação da sociedade. Então, quando você lê essas narrativas de modo ingênuo, que é o que acontece despudoradamente no Brasil, você repete a mesma violência para a qual os textos foram produzidos. A Bíblia deve ter em torno de 5% de textos que, se colocados em prática, produzem uma sociedade que valeria a pena. O restante é para transformar a pessoa em pecadora, para condenar, para matar, para humilhar. E se você não ler esses textos de modo inteligente, você vai perpetuar a mesma violência intrínseca que estão nesses textos. Mas, além de você ter textos que são visivelmente mitológicos, por exemplo, cobra não fala, mula não fala, o sol não para. Não tem nem que gastar tempo pensando isso. A pessoa que olha para uma narrativa dessa e não percebe que é uma narrativa mitológica, precisa urgentemente voltar para a escola. Ontem, desgraçadamente, a igreja vira um ambiente de produção de analfabetismo funcional, com um agravante, porque se fosse no livro de um outro religioso, diria que ficaria rindo, mas no livro dele ele não percebe. Mas não é só esse tipo de literatura. Mesmo quando você pega literatura que parece ser histórico, não é histórico. Vamos a um caso, o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. O Senaqueribe cerca Jerusalém, isso é um fato histórico, a gente tem achado arqueológico que comprova isso. A Bíblia tem duas versões diferentes sobre o cerco, não tem uma, tem duas, e Senaqueribe tem outra. Então você tem 3 versões. O que aconteceu naquele dia, então? Não foi um dia, né? Foram meses. Mas qual é a versão correta? Mesmo se a pessoa disser assim, é da Bíblia, tá, qual das duas, querido?
porque são duas completamente diferentes. Numa, o anjo do Yahvé, ou seja, é uma literatura mágica, uma descrição teológica, seja lá do que teria acontecido, se é que aconteceu. O anjo de Yahvé passa pelo arraial e morre todo mundo. Na outra, Senaqueribe descobre que está tendo um golpe de Estado lá na Síria e ele foge. Mas na de Senaqueribe, não. Na de Senaqueribe, ele cobra imposto de Ezequias. E aí tem uma história muito engraçada, muito interessante. Porque como a Bíblia foi escrita para falar mal do norte, a maior parte do livro dos reis é para falar mal do norte. O norte não presta e o sul é que é o reino. Então, eles contam que o Acabe tinha trono de marfim. Trono de marfim para um rei de Israel, que era um reinozinho porqueira desse tamanho, era uma fortuna. Ele tinha que humilhar e arrancar o couro do povo para poder ter grana para ter um trono de marfim. É caríssimo, não tem nem padrão. É como se a gente estivesse lá no Palácio do Planalto, sei lá, uma cadeira de ouro hoje seria mais barato do que você ter um trono de marfim naquela época. Mas a Bíblia não conta que Ezequias tinha. Mas Ezequias tinha, porque Senaqueribe diz assim, tem na internet, quem quiser bota assim na internet, like a bird in a cage, como um pássaro numa gaiola. Aí o cilindro de Senaqueribe diz assim, quanto a Ezequias, o judeu, eu prendi como um pássaro na gaiola, tomei o trono de marfim dele. Quer dizer, mesmo que aparentemente é história, é ficção política. Não pode comprar isso ingenuamente, porque os textos foram escritos para vender uma ideologia do rei, é um texto demagógico, não foi escrito para ser Bíblia, é escrito de rei, entendam, é um rei mandando escrever, é tudo conversa fiada, e aí isso vira a Bíblia e você lê ingenuamente. Não faça isso. Você foi dotado de um cérebro. Você não pode ter a teologia de que Deus te criou e depois você pega seu cérebro e joga na privada. É uma contradição. Se você acredita que Deus te criou, use o cérebro que você diz que foi criado. Não pode ler ingenuamente essas narrativas. Então, o desafio, o professor Fábio, é a gente identificar qual texto é, de fato, expressão histórica.